Olá, eu sou a professora Cristina Jurema e esse é o ENF 360. No vídeo de hoje, veremos sobre os 13 certos na administração segura de medicamento. As literaturas mais antigas traziam 5 certos, depois 9 certos e atualmente são 13 certos. Antes da checagem dos 13 certos, é necessário realizar os seguintes passos. 1. Após o recebimento da prescrição médica, fazer a leitura e entender cada item que está escrito. Se houver dúvidas, primeiro esclareça. É uma das maiores dificuldades, pois é cada letra que dá medo. Então, nunca ficar na dúvida. 2. Lavar as mãos e preparar a medicação de acordo com a via de administração e o material necessário. Normalmente são eles: bandeja ou carrinho de medicação, copo, macerador ou cortador de comprimido, seringas, agulhas, algodão, água, álcool 70, entre outros. 3. Identificar as medicações com etiquetas, a famosa expressão puxar medicação, que deve ter nome, quarto, leito, medicamento, dose, via e hora da administração. Em algumas instituições, já vem essa etiqueta pronta da farmácia. 4. Para maior segurança na administração de medicamentos, é extremamente importante ter conhecimento se o paciente apresenta reação alérgica a algum tipo de medicamento. Se apresentar, o mesmo deve ser identificado com uma pulseira vermelha, além de registrar essa informação no prontuário. Vamos aos certos? Primeiro certo, paciente certo. É administrar o medicamento para o paciente certo. Confirme o nome completo do paciente e a data de nascimento. E confira também os dados na pulseira de identificação. Segundo certo, prescrição certa. A prescrição foi realizada corretamente para o paciente certo? Em algumas ocasiões pode ocorrer erro, então confira se a prescrição é para o paciente. Terceiro certo, medicamento certo. Utilizar o medicamento certo para a preparação e administração dos medicamentos. Identifique o medicamento certo para o paciente. Leia o rótulo mais de uma vez, ao retirar do armário, ao prepará-lo, ao desprezar a embalagem ou ao guardá-lo. Evite distrações e conversas desnecessárias. Quando o medicamento for comprimido, sempre manter no blister da cartela ou colocar no copinho. Os medicamentos líquidos colocar em copo, nunca utilizar diretamente o frasco. Quarto certo, dose certa. É preparar e administrar a dose, quantidade certa. Veja se a dose corresponde com o paciente e com a via de administração. Quinto certo, via certa. É administrar a medicação na via certa, ou seja, no caminho correto. Aqui é um dos certos que mais acontecem erros, que infelizmente ocorre administrações incorretas. Uma dica é sempre olhar no rótulo do frasco. Todas indicam qual a via certa para a administração daquela determinada medicação e também levar em consideração a via solicitada pelo médico. Sexto certo, apresentação do medicamento certo. É checar em qual apresentação do medicamento. Qual é a melhor apresentação para administrar no paciente? Será que tem como administrar a forma certa na via disponível? Tem uma outra forma de apresentação mais adequada para aquele paciente? Se tiver apresentação comprimido ou líquido, então optamos por líquido. Claro que antes de realizar a opção, é necessário estar prescrito pelo médico. Veja nesse vídeo sobre a apresentação de medicamentos. Sétimo certo, validade certa. É checar a validade do medicamento antes do seu preparo, no instante da leitura e checagem do rótulo.
Atualmente, algumas instituições já mandam preparado e checado pela farmácia, mas ainda em algumas instituições a responsabilidade de checar a validade é da equipe de enfermagem. 8º certo. Horário certo. Deve-se administrar o medicamento na hora certa, assegurando os níveis séricos do tratamento. A hora certa, infelizmente, em muitos plantões ou por vários motivos, não é administrado o medicamento no horário certo. Contudo, o horário deve ser respeitado para que o tratamento seja efetivo, principalmente os antibióticos. Devem-se levar em consideração também o tempo certo da administração, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo determinado para fazer o efeito esperado. 9º certo. Ação certa. É a ação certa e esperada do medicamento. Verificar se o medicamento está agindo como o esperado. É o efeito resposta certa, relacionado ao resultado desejado. A eficiência da ação do medicamento está apresentando possíveis efeitos colaterais? 10º certo. Orientação certa. Orientar corretamente o paciente e ou acompanhante sobre a administração do medicamento, para que serve o medicamento, qual a ação esperada e quais os possíveis efeitos colaterais. Orientar que, em caso de apresentar efeitos colaterais, informar a equipe de enfermagem. 11º certo. Registro certo. É o registro certo realizado após o término da administração do medicamento. Deve-se descrever no prontuário do paciente se o medicamento foi ou não administrado. 12º certo. Compatibilidade certa. Devemos verificar se a medicação que será administrada é compatível com outras medicações que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas, pois dependendo da ação que existe, pode cortar o efeito do outro medicamento e ainda atrapalhar ou interromper o efeito esperado. 13º certo. Direito de recusa certa. É o direito de recusa do paciente de receber a medicação. Se caso ocorrer, deve ser sempre respeitado. Porém, é de extrema importância que você explique para o paciente e ou acompanhante qual a medicação e suas propriedades, para que serve, ação e efeito esperado, e a sua necessidade dentro do tratamento prescrito. Nossa, é tanta responsabilidade atuar na área da saúde, não é mesmo? Então fique atento e faça o melhor todos os dias. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais! Se inscreva e ative o sininho. Curta e compartilhe com todos seus amigos. Vem com a gente, dá um 360.